Fala meu povão, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi uma das mutantes mais bem desenvolvidas e fascinantes da Marvel, que começou como vilã e se tornou uma das figuras mais inestimáveis nos X-Men. Então vamos falar dos feitos da Emma Frost, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Emma Frost nasceu em uma família extremamente rica de Boston, porém emocionalmente disfuncional, com uma mãe despreocupada, um pai frio e severo, e irmãs igualmente problemáticas. Na adolescência, ela começou a ter fortes enxaquecas até manifestar seus poderes telepáticos de forma descontrolada, deixando todo mundo inconsciente na sua escola. O incidente chamou a atenção do professor Xavier, mas tanto a Emma quanto seu pai recusaram qualquer vínculo com ele. Quando foi escolhida como herdeira mais apta para assumir a fortuna da família, ela rejeitou o título pois se cansou do controle do pai, e decidiu viver por conta própria. Agora sozinha, Frost enfrentou empregos precários enquanto cursava a universidade, até que seus pais descobriram que ela era mutante e a internaram em uma clínica psiquiátrica, acreditando que sua filha fosse instável e perigosa. Usando sua telepatia, Emma conseguiu escapar depois de algum tempo e posteriormente, acabou se envolvendo com o elitista Clube do Inferno, onde conheceu Sebastian Shaw, um mutante rico, imoral e com fome de poder e influência. Ao se aliar a ele, adotou o codinome de Rainha Branca e passou a atuar nos esquemas do grupo, inclusive fundando uma escola para jovens mutantes, que ela acreditava estar protegendo e preparando para o mundo, ainda que isso a colocasse em rota de colisão com os X-Men em várias ocasiões. Após perder seus alunos em incidentes e enfrentar conflitos cada vez mais graves dentro da comunidade mutante, Emma começou a questionar seus métodos e alianças. Gradualmente, ela se afastou do Clube do Inferno e se juntou à escola do Xavier. A partir daí, seu desenvolvimento se aprofunda muito mais, com a personagem se tornando mais empática, sensível e verdadeiramente altruísta, sem abandonar sua marcante e consistente flexibilidade moral. Desde então, Emma Frost é uma das personagens mais relevantes entre os mutantes da Marvel. Ela não é a vilã que já foi, e nem se acha a heroína perfeita que salva o dia, mas com certeza é alguém disposta a proteger os mutantes custe o que custar. Agora que sabemos quem é, vamos aos seus poderes. Só esclarecendo um leve detalhe, é que a personagem tem duas mutações, no caso a telepatia e sua forma de diamante, mas seu primeiro poder foi ser uma telepata, sua forma de diamante foi uma mutação secundária, basicamente uma mutação posterior à primeira e que acontece com alguns mutantes, às vezes espontaneamente, às vezes depois de passarem por circunstâncias específicas. Indo pelo básico, vamos ver seus poderes mentais. Desde suas primeiras histórias, a Emma é retratada como uma telepata muito forte e versátil, e ela tem um controle muito avançado e refinado quando interage com a mente dos outros. Em quantidade de pessoas, numa vez que ela estava no Museu do Louvre e queria privacidade, ela simplesmente mandou todo mundo embora, sendo que esse museu recebe entre centenas a milhares de pessoas por dia. Quando os X-Men foram lutar contra um monstro gigante no meio da cidade, a telepata evacuou os prédios vizinhos dizendo para as pessoas saírem de forma organizada. Em distância, enquanto os mutantes estavam na Antártida lutando contra o Senhor Sinistro, a Frost protegia a mente deles dos ataques psíquicos do vilão estando em Nova York, isso enquanto ainda travava uma batalha mental contra ele, só que acabou sendo bloqueada pelo Sinistro, porque se distraiu ao sentir mutantes em perigo em Washington. Ela também já monitorou alguns mutantes ao redor do mundo ao mesmo tempo. Aparentemente ela estava em Nova York enquanto se conectava com uma mutante em Paris, com o Wolverine, com outro personagem que estava na órbita da Terra, e até mesmo com o Ciclope, sendo que nessa ocasião o Scott se encontrava na Lua. É uma distância absurda e mesmo assim a Emma consegue se comunicar. Agora nos efeitos que a Frost pode causar enquanto está na mente de alguém, a Rainha Branca já fez o professor Xavier reviver suas memórias como se fosse um filme, e quando mostrou os eventos pelos quais o Charlie sentia a culpa, ele ficou tão afetado com isso que ficou deitado no chão, completamente transtornado e em choque por tudo o que reviu. Ela também já concedeu a uma outra telepata a habilidade dela se tornar invisível para outras pessoas, desbloqueando a capacidade dela de mexer com a mente dos outros ao ponto de não ser percebida. A Emma ainda apagou as memórias dos X-Men relacionadas a ela, ao nível que quando falavam o nome Emma Frost, nem mesmo o Ciclope lembrava quem era, sendo que o Scott foi talvez o relacionamento mais duradouro da personagem. Até quando o Magneto projetava um campo de força em volta de si, embora a telepata não pudesse atravessar e ler seus pensamentos, ela ainda conseguia monitorar seu estado emocional e físico, mesmo que de forma superficial. A Frost ainda deixou tanto os Vingadores quanto os X-Men paralisados durante uma luta entre eles, e com um ataque mental, atordoou o Wolverine, Mulher Invisível e o Coisa, todos personagens com algum grau de resistência psíquica. Agora entrando nos maiores feitos da sua telepatia, a lista não é pequena. Para começar, com a ajuda das suas filhas que também são telepatas, a Emma se conectou com a mente de todos os mutantes que estavam num baile, para juntar com a mente de mutantes que estavam em Marte, fazendo modificações no planeta. O próprio Homem de Gelo confirma que consegue sentir a presença dos convidados da festa.
Ela também já impediu o Senhor Sinistro de dar ataques mentais em outro personagem, sendo que o Senhor Sinistro é outro sujeito com poderes mentais muito fortes. Na verdade, tem diversas ocasiões que afirmam que a mutante é uma das telepatas mais poderosas do planeta, rivalizando até com a própria Jean Grey e o Professor Xavier. Até a descrição dos quadrinhos comenta sobre esse nível de poder. Durante o evento Hulk contra o Mundo, quando o Verdão foi atrás dos mutantes, o Professor Xavier tentou impedir os X-Men de caírem para a briga, pois sentia que merecia o que fosse ocorrer, só que a Emma bloqueou as tentativas do Charles de impedir eles de lutarem. Além disso, em pelo menos 3 situações a Frost se protegeu ou protegeu outros da Jean Grey e da própria Fênix. Ela já cortou a influência que a Jean teve sobre suas memórias, conseguiu um impasse temporário enquanto a Fênix não atacou com força total, e protegeu o Ciclope de um ataque mental da entidade. Pra gente ter uma ideia, durante os eventos da Dinastia M, onde a Feiticeira Escarlate fez várias mudanças na realidade, os únicos que se lembravam de tudo foram os personagens que tiveram defesas psíquicas colocadas pela Emma e pela magia do Doutor Estranho. E quando Thanos foi enfraquecido por um ataque desse mesmo mago, a telepata conseguiu entrar na sua mente, embora tenha sido despachada quase que na mesma hora, só que foi o bastante para conseguir enfraquecer o Titã Louco. Mas sem dúvidas, a situação mais insana de demonstração de poder foi quando a mutante conseguiu acessar os pensamentos da morte, a própria entidade cósmica. Só que por ser literalmente a morte, não demorou para Emma ficar sobrecarregada com a mente da entidade. Já entrando em outras das suas habilidades mentais, a personagem pode produzir raios psíquicos, basicamente ataques que afetam tanto a mente quanto a matéria física. Quando a mutante estava infectada por um vírus e pensou que o Alex Summers, o irmão do Ciclope, fosse na verdade o Scott, ela quase fez o Alex Shear de arrasta com um ataque, o que só não rolou porque a vampira interferiu. Usando desse poder, ela já nocauteou o Wolverine, Colossus e Tempestade ao mesmo tempo e não pareceu uma tarefa difícil. E durante uma luta contra a Jean Grey possuída pela Fênix, um raio psíquico da Frost destruiu parte de um prédio, mas o esforço fez ela ficar muito esgotada. E por último, a Rainha Branca tem uma resistência muito grande contra ilusões, hipnoses e outras formas de controle mental, tendo expulsado outros telepatas da sua cabeça e enxergando através de construções que enganam a mente. Não é qualquer um que consegue enganá-la. Depois disso tudo, podemos afirmar tranquilamente que Emma Frost é uma das telepatas mais poderosas da Marvel. Imagina como deve ter sido o relacionamento dela com o Ciclope. Ela certamente sabia de tudo o que passava na cabeça do Scott, não daria para esconder nada dela. Eu faria esse acordo. E você, Yurifit, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. E um último detalhe, é que algumas poucas vezes, foi mostrado que a mutante ainda tinha algum nível de telecinese. Os roteiristas insinuam que esse é meio que um poder adormecido da Emma, mas nunca foi muito explicado ou usado. Então é mera formalidade dizer que o nível de inconsistência nessa habilidade é alto. Por hoje vou parar por aqui, galera. Ela tem muitas façanhas ao longo da sua história. Agora aguardem a parte 2. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!